Olá, pessoal do Auxiliar Veterinário. O tema da nossa aula de hoje é Manejo Sanitário, Epidemiologia e Zoonoses. Serão 2 vídeos. Vamos dar início à parte 1. Vocês vão perceber que é bastante conteúdo que tem na apostila. Então, é importante que vocês leiam bem o material da apostila, porque vocês vão ver que tem várias doenças. Eu selecionei aqui 2 zoonoses para falar para vocês. Selecionei algumas verminoses. Vou dar uma pincelada sobre as doenças que a vacina protege o cão e o gato. E vamos falar um pouquinho do esquema de manejo sanitário, tanto de vermifugação como vacina. Então, é importante vocês complementarem com o material da apostila. O que é epidemiologia? É a ciência que estuda a ocorrência de doenças em populações, as suas causas determinantes, as medidas profiláticas para o controle e erradicação. Sempre a epidemiologia vai estar pensando no bem-estar e na saúde da coletividade e não no indivíduo, como a gente pensa na clínica veterinária. Então, epidemiologia a gente pensa na coletividade, tá? Tanto nos rebanhos, como nos pets, como na população também, tá? Porque muitas doenças que são dos animais acabam contaminando o homem e aí a gente tem essa ocorrência de pandemias, como a gente está vivendo do coronavírus. Então, a epidemiologia sempre vai pensar na coletividade. Ela vai criar estratégias para socorrer a coletividade de modo geral, estudando o meio no qual se desenvolve a doença, o mecanismo de transmissão da doença, o risco de surgir novos casos e as medidas preventivas necessárias para o controle dessa doença. Tem alguns termos técnicos para a gente estudar a epidemiologia. Então, agente etiológico é o agente causador ou responsável pela doença. Pode ser um agente físico, por exemplo, uma pancada, um agente químico, como uma substância química causando lesão no organismo, e um agente biológico, que é o que a gente vai falar aqui, vírus, bactérias, micro-organismos causadores de doença. Então, sempre toda doença tem um agente etiológico, que é o agente causador. Vetor é um animal, geralmente artrópode, que transmite o agente infeccioso para um hospedeiro. Então, por exemplo, o Aedes aegypti, no caso da dengue. Então, ele é um vetor. Uma pessoa com dengue e outra pessoa com dengue não pega dengue se não tiver um vetor, se não tiver o mosquito para picar a pessoa que está doente, se contaminar e picar uma pessoa saudável. Então, essa doença precisa de um vetor para ser transmitida. Veículos e fomites são elementos ou objetos que vinculam agentes etiológicos. Então, pode ser um alimento contaminado, uma agulha que você usou no animal doente, você vai usar em outro. Então, ele está vinculando, ele está levando essa enfermidade de um animal doente para um animal saudável ou de um animal para uma pessoa, tá? Hospedeiro é todo ser vivo que vai albergar o agente no seu organismo, ou ainda um organismo propiciar alimento, abrigo a outro organismo de outra espécie, que é o caso das pessoas ou dos animais que se contaminam pela doença. O agente vai encontrar abrigo, proteção e às vezes alimento naquele organismo. Susceptível é um organismo ou uma população que não tem resistência para um determinado agente patogênico causador de doença. Então, por exemplo, um filhote não vacinado para parvovirose, ele está suscetível a pegar parvovirose. Então, ele não tem uma proteção contra aquela doença. Portador é um animal ou uma pessoa que, havendo ou não apresentado clinicamente a doença, ele tem o agente no organismo e ele fica eliminando para o ambiente. E com isso, ele vai contaminando outros organismos. Reservatório designa uma fonte do agente infeccioso, seja animal ou vegetal. É um animal ou um local que abriga o agente infeccioso na natureza e, com isso, é uma fonte de contaminação. Porta de entrada. Porta de entrada é por onde o agente infeccioso penetra no corpo do hospedeiro. Por exemplo, mucosa oral, mucosa nasal, pele. É onde entra no corpo o agente. E a maioria dos agentes tem uma porta de entrada específica. Então, por exemplo, vírus da gripe, vírus da sinomose, é pelo ar que pega. Então, ele penetra pelas vias aéreas. Ali é a sua porta de entrada. Ao contrário disso, vem as vias de eliminação, que seria a porta de saída. Então, é como o agente é eliminado de fora para fora do organismo onde ele está
hospedado. Então, quem são essas vias de eliminação? Podem ser fezes, urina, sangue, é como o micro-organismo causador de doença sai do corpo do hospedeiro. E aqui eu coloquei uma tabelinha para mostrar para vocês. Então, doença, porta de entrada e via de eliminação desse agente patogênico. A raiva é uma doença que tem a porta de entrada a mucosa, pode ser mucosa oral, por exemplo, ou uma pele lesionada. Então, quando o animal morde, ele vai lesionar a pele e ali vai ser a porta de entrada, o animal contaminado. E o que tem na boca dele é a saliva, que ela é a via de eliminação do vírus da raiva. Então, combinou. A porta de entrada é a pele, né? A mordida, a lesão, e a saliva, que é a via de eliminação do agente causador da raiva, vai penetrar no organismo de outro animal. No caso das verminoses, a porta de entrada é a via oral. Então, a gente se contamina de verminose lidando com fezes ou colocando a mão na região perto do ânus do animal. Você pode ter ovos ou larvas de verminose, e aí se colocar a mão na boca, através da via oral, vai ser a porta de entrada dessa verminose. Agora, qual é a via de eliminação de verminose? São fezes. Então, as fezes contaminadas, né, que o animal eliminou, ali ela vai estar contaminada. Então, o contato com ela que vai fazer a transmissão da doença. No caso da leptospirose, aquela enfermidade onde a urina do rato contaminado é a fonte de infecção. A porta de entrada é pela mucosa, pela pele lesionada. Então, assim, ela penetra no corpo de um animal ou do homem. E a via de eliminação é a urina. Então, o animal contaminado por leptospirose elimina a leptospira através da urina. A sarna entra pela pele. E a pele mesmo é a via de eliminação. Então, se a gente acariciar um cachorro com sarna e não lavar a mão ou não usar luva, a gente pode estar adquirindo sarna através disso. Então, por que é importante a gente saber as vias de eliminação trabalhando com cães e gatos? Porque através das vias de eliminação, a gente vai prevenir o contágio das doenças. Então, como eu sei que urina é via de eliminação de leptospira, eu tenho que ter cuidado no manejo da urina. Como eu sei que fezes é via de eliminação de verminose, eu tenho que ter cuidado no manejo com as fezes. Então, por isso que é muito importante nós que trabalhamos com animais saber as vias de eliminação das doenças. Zoonoses, doença dos animais transmissíveis ao homem, transmissão direta e indireta. Existem doenças que transmitem diretamente, contato de indivíduos e já transmite. E outras doenças de transmissão indireta precisa de meios mais complicados para estar passando essa doença. Por exemplo, vetores, né? Então, caso de doenças que precisa de um animal vetor para picar um animal doente e transmitir para o animal saudável. Vamos falar então de leptospirose, que é uma zoonose importante, contagiosa, causada por uma bactéria chamada Leptospira. A resistência da leptospira é 2 horas em solo seco. Então, se o animal urinar leptospira, aquilo ali secar e ficar ao sol por 2 horas, elimina a leptospira. 5 horas em solo úmido, mas acredita-se que na umidade ela dura mais tempo, tá? O rato é considerado transmissor dessa doença. Por quê? Porque é muito comum o rato se contaminar e aí ele não desenvolve a leptospirose, ele não adoece de leptospirose, mas ela fica albergada nos rins e ele fica urinando leptospira para o ambiente, com isso contaminando outros animais e até o homem. Quem são as pessoas ou os organismos susceptíveis a ter leptospirose? Mamíferos domésticos, animais silvestres e o homem. Qualquer um que tenha contato com a urina contaminada. Fonte de infecção, então. Como é que o animal ou o homem pega a leptospirose? Pelo contato direto, contato da pele, mucosas, manusear aborto e placenta sem luva, respingos de urina do animal contaminado, ingerir alimento contaminado, por exemplo, no comedouro de ração, o rato vai lá e urina no comedouro, o cachorro vem e come aquela ração, água contaminada, tá? Então, qualquer coisa que esteja contaminada pelo contato direto ou pela ingestão pode se pegar. O contágio ambiental é banhos em lagos, riachos poluídos por urina de portadores ou contato com solo e vegetação úmida e lixo, onde o rato pode ter urinado, certo?
E banhos em riachos e lagos já é mais difícil, porque aquilo lá vai estar diluído naquele montante de água. Mas, por exemplo, um lago que tenha muita capivara, capivara pode ser um reservatório de leptospirose, aí acaba podendo ter essa contaminação ambiental também. Sintoma nos animais: a urina fica avermelhada porque tem presença de sangue, vômito, diarreia, apatia, anorexia, febre, dor muscular, tremores, o animal pode ficar ictérico, ter petequias. Petequias são pontos hemorrágicos, tá? É bem comum na leptospirose. Hemorragias, de modo geral, insuficiência renal e hepatite, porque a leptospira, dependendo do seu sorotipo, ela vai mais para o rim ou para o fígado, ou até para os dois. Como é que é a maneira de evitar a leptospirose? A profilaxia é o controle dos roedores, a limpeza e desinfecção das instalações, bebedouros, comedouros, não deixar alimento exposto, cuidado no armazenamento do alimento, de novo, porque o rato adora ir no saco de ração, e a vacinação anual dos animais. Raiva é uma doença causada por um vírus da família Ravidoviridae que afeta todos os mamíferos, caracterizando por apresentar um curso agudo e fatal. O principal problema da raiva é que ela é muito grave. Então, uma vez a pessoa ou animal contaminado, em poucos dias, geralmente leva a óbito. A gente tem casos, acho que de 2 ou 3 pessoas que conseguiram sarar de raiva, tá? Conseguiram curar, mas ficaram com sequelas. De modo geral, ela é geralmente muito fatal. O principal transmissor da raiva na zona rural é o morcego hematófago, o nome dele é Desmodus rotundus, porém já foi encontrado o vírus da raiva em morcegos que comem insetos, tá? Os polinizadores. Então, todo morcego, e a gente não consegue avaliar qual é o morcego, se é hematófago ou não a olho, assim, a gente não tem essa experiência, tá? Só lá no Pasteur que eles conseguem identificar. Então, qualquer morcego passa a ser suspeito. Sintomas da raiva é uma doença que tem alteração de comportamento, geralmente febre, dilatação das pupilas, com isso o animal tende a se esconder porque incomoda muito a luz, então ele procura locais escuros, isso a gente chama de fotofobia. Salivação excessiva, porque ele tem dificuldade de deglutição, então ele fica babando, ele não engole a saliva, faz muito aquele movimento de mastigação, pode ter convulsões, incoordenação, paralisias. Então, é um curso progressivo da raiva. A profilaxia da raiva é isolamento e observação dos animais suspeitos ou agressores, controle dos animais reservatórios e a vacinação dos animais anualmente. Profilaxia para o homem. Aquelas pessoas que trabalham com animais ou trabalham na zona rural, é importante fazer um esquema de vacinação pré-exposição. Então, procura a vigilância epidemiológica da cidade e vai fazer um esquema de 3 doses da vacina. Aí, anualmente, tem que fazer um exame, um controle sorológico, que é um exame de sangue, na mesma vigilância epidemiológica, e aí ela vai ver a titulação, o quanto você está protegido para a raiva. Isso você vai fazendo anualmente. Quando o seu título descer, quando os seus anticorpos já não forem mais suficientes para não pegar raiva, você é revacinado. Então, ela não tem um esquema de, é anual, é a cada 10 anos. Não, cada indivíduo responde de um jeito. Então, tem que fazer esse exame anualmente. Qualquer pessoa que tiver contato ou acidente com animal suspeito, cão, que a gente não sabe se é vacinado ou não e levou mordida, gato, ou contato com o morcego, lavar imediatamente o ferimento com água e sabão, passar álcool e iodo e procurar diretamente orientação nos postos de saúde ou na vigilância epidemiológica. Porque, como eu falei, é uma doença muito grave, então não dá para esperar aparecer os sintomas, tá bom? Bom, eu finalizo aqui a primeira parte do nosso vídeo e agora vocês vão assistir a segunda parte. Até lá!